Já ligou a ventiladora? Boa tarde, meus queridos irmãos. Deus abençoe vocês. É uma satisfação muito grande poder nos estar em comunhão nessa live, nessa quinta-feira mais que está chegando para nós. Muita bênção, muita vitória, né? O dia a dia tem se tornado maravilhoso, pois já podemos caminhar sob uma liderança do Espírito Santo e sempre olhando na promessa, né? Que foi feita há muitos anos que passou, mas nunca esquecida, porque essa promessa ela vai até o fim agora, até chegar à ressurreição, quando o plano de Deus se desenvolverá uma grande ressurreição, e essa semente de Abraão de 7 eras vai se levantar, não é? Que estão dormindo. Tem gente que já tem grande parte desta era de Laodiceia dormindo, né? O mensageiro está dormindo também, então não tem nenhum mensageiro vivo. Mas na verdade que o mensageiro é o Espírito Santo, né? É aquele que está guiando a igreja. Jesus disse que ele seria o guia, e guia é um que leva pelo caminho que conhece muito bem. Então eu quero ler uma escritura com vocês aqui, onde eu vou me basear um pouco essa noite, até onde o Espírito Santo me dirigir. Está em São Lucas 23, 33. Vou falar hoje da crucificação um pouquinho, do sacrifício do nosso Senhor. O que custou para um inocente, né? Passar por provas, dificuldades, mas sair vencedor. Isso é o importante. Não é o quanto você luta, o quanto você tem problemas, o quanto você tem batalhas, o quanto você pode vencer ela. E a maior vitória está na humildade, né? A pessoa ser humilde para acertar as coisas de uma maneira que não ofenda, que não mate, que não destrua o seu semelhante. Então vamos ler aqui, diz assim: e quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram. E os malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Repartindo os seus vestidos, lançaram sorte. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombaram dele, dizendo: aos outros salvou, salva-te a ti mesmo, se este é o Cristo escolhido de Deus. Querido Pai, nós estamos aqui para uma live nessa noite, Senhor. Não há nada de grandeza aqui, nada de homem no meio de seres humanos, mas o Senhor. O Senhor que nos dirigiu a fazer isso nesse dia, que foi marcado certamente, para que a palavra se materializasse em cada filho teu. Senhor, permita que nós tenhamos muita vitória nessa live, que chegue até o necessitado agora, aquele que está carente, e até mesmo cura divina possa acontecer, libertação, porque não é nós, é o Espírito Santo, é uma palavra que foi escrita nessa Bíblia que se torna viva e eficaz. Permita que possamos olhar na promessa de Deus e dizer obrigado, Senhor, por sermos parte disso. No nome do Senhor Jesus Cristo, toma o controle de tudo, nós te pedimos a bênção e a vitória, isso é para a tua glória. Amém. Bem, irmãos, então é uma satisfação muito grande, cumprimentamos todos os nossos irmãos em todos os lugares que estão ligados conosco nessa live, né? Já lembrando do irmão Albino, que amanhã, se Deus quiser, nós estamos aí para o culto à noite, no Pedro Osório, né? Vamos já lembrando ele, depois a gente repete outra vez, né? Já foi avisado, mas é bom que a gente dê mais um alertazinho, né? Então, se Deus quiser, amanhã nós estamos por aí, irmão Albino, para o culto de ceia e também para ter o culto com vocês.
nossos irmãos em todos os lugares, eu sei que há muitos ligados conosco, muitos em batalhas, outros em vitórias, mas está chegando para cada filho uma vitória. E cada opressão que nós levamos, cada questão do Espírito Santo conosco é certamente para nos ajudar, nos ajustar mais àquela perfeição. Deus não faz nada injusto, né? Nada que seja injusto, Ele faz tudo certo e correto. Ele sabe como lidar com o ser humano que Ele mesmo criou. Nada que foi criado, diz a Bíblia, foi por vontade do homem ou pelo homem. Colossenses capítulo 2 fala disso. Mas sim, foi aquele Deus poderoso que criou e trouxe à existência tudo que vimos frente aos nossos olhos e praticamos aqui desse lado. Então a comunhão com Deus é uma vitória que nós temos dia a dia, né? Devemos estar muito certo nesse dia. E até onde nós vamos vendo a nossa fraqueza, vamos ajustando. Vamos fazer um ajuste em tudo, porque Ele está chegando. E quando Ele chegar, Ele pode chegar pela noite ou durante o dia, seja como seja, mas Ele vai chegar. Isso é certo. E nós devemos ter um sentimento muito grande por essa mensagem. É esse sentimento cristão. Que a mensagem não é um sistema que mais que a pessoa diz, eu tenho um grupo ali, eu tenho isso, aquilo. O homem não tem nada. O homem simplesmente é zero. Né? Quem tem a igreja do Senhor Jesus. E a mensagem, não tentem fazer denominação dela, porque não vai conseguir. A mensagem é um plano de Deus perfeito. E se aplicarmos ela da maneira que ela veio, de maneira nenhuma chegará a ser um sistema do homem, uma denominação, um credo, porque isso não encaixa no plano de Deus. O plano de Deus é que toda criatura se arrependa e chegue ao lugar chamado Caveira, Gólgota, aonde foi crucificado. Então nós estamos numa batalha, como diz a Bíblia, sabemos que no lugar chamado Caveira ele foi crucificado. Lugar mais injusto, mais terrível que já aconteceu. Criminosos foram crucificados nesse local. Pessoas injustas foram crucificadas, mas também foi inocente. Lembramos disso. Que tinha uma mistura, certamente, né? De bons e maus que foram crucificados ali. Mas por ultimamente nós entendemos que o nosso Mestre Jesus foi levado injustamente, né? Foi levado sob custódia romana. Esse terrível sistema que tomou conta do mundo. E nesse lugar então ele disse, Pai, perdoa porque não sabem o que fazem. Veja. Que sentimento devemos ter nós para o arrebatamento? Hein? Que tipo de espírito nós devemos portar para o arrebatamento? Eu estava lendo hoje ainda o Mombrana falando, né? Estava sentado ali um pouquinho perto do meio-dia, e ele estava dizendo que há uma coisa que tem que ser feita. O ódio tem que ser cortado pelas raízes. Não adianta sentarmos numa igreja cheia de ódio, cheia de raízes de amargura, cheios de vingança. Isso nunca vai chegar a nos produzir algo bom para o rapto. Isso é mundano, isso é sistema, isso é o homem fazendo esse tipo de coisa. Jesus foi uma coisa que ele produziu na terra e foi o amor. Ele nunca jogou pedra em alguém. Como um ser humano, ele se comportou mesmo na linha de Deus, no plano de Deus. E foi doloroso? Sim, foi. Nunca se viu
pregos em mãos de homem. Eles não pregavam as pessoas na cruz, eles atavam os seus braços e penduravam elas, e elas morriam à míngua. Mas Jesus foi diferente, porque Jesus teve um plano, vocês estão entendendo? Jesus era redentor. Então, a última gota de sangue que ele jogou foi quando ele chamou o último eleito. Caiu aquela gota, ele disse: Pai, está tudo consumado. O que me deste a fazer? Qual foi a missão de Jesus? Foi destruir o mal e colocar o bem. Mostrou isso. Mas o mundo continua da mesma forma, caído em pedaços. Eu tenho uma mensagem aqui nas minhas mãos que diz assim: eu acuso essa geração. Quem pregou isso? Foi o William Branham. Este homem que Deus enviou, que reservou para esse tempo final. Uma era de Laodiceia tão terrível como essa, não podia ser um homem comum, um pregador comum. Tinha que ser um homem na medida de profeta. Um homem que subisse os degraus do púlpito e fosse de uma maneira bem taxativa. E como Deus cuidou desse homem desde o nascimento? No seu berço parou a coluna de fogo, Já sabemos disso, no seu nascimento. E ela nunca deixou ele sempre caminhou com ele, sempre estava sobre ele em todas as horas. Ele foi acusado até a justiça, foi levado diante dos homens. Nunca tinha cometido um erro, nesse sentido. Mas quando foi levado, o Espírito Santo permitiu que ele passasse e fosse exprimido, testado e provado. Mas ele não negou a palavra. Ele manteve justo nesse sentido, até onde o Espírito Santo lhe protegia. Foi dado um limite a ele, que não bebesse, não fumasse, não prostituísse, porque mais tarde teria um ministério para ele. E ele disse que com 3 anos de idade já estava vendo visão. Então, essas visões manteram nele até o último momento da sua partida. E ele permaneceu fiel e todas elas cumpriram. Ainda que a paciência dos homens, quando ele falou que em 1977 as eras da igreja seriam findadas. Alguém disse que ele tinha profetizado. Ele disse: eu não profetizo, eu predigo. Predizer é uma coisa, profetizar é outra. Ele disse que predizer, você pode predizer uma coisa e até mesmo não acontecer. Mas isso não se trata-se de um homem comum, mas de um profeta não. As previsões de um profeta são certas e corretas. E, na verdade, pela soma, pela matemática de Deus, em 1977, veja, começou o trabalho da introdução do milênio. Ali começou uma batalha, está sendo travada até hoje. Foi uma estrada longa. Isso aconteceu muitos anos atrás, Mas hoje ainda vimos a visão do milênio. O milênio está logo ali, mas nós temos que ajustar muita coisa para chegar lá. Porque o milênio é um lugar onde não vai haver nada que incomode. Todos os incômodos que você teve vai ficar para trás. As batalhas não existirão mais. Você é uma nova criatura, morando num lugar seguro. Quando eu vejo o irmão Branham falando e dizendo assim: olha, nós estamos chegando em casa. Eles, quando chegarmos em casa, nós vamos estender os pés, Vamos descansar, porque em casa nós podemos estar à vontade. E ali tem um que cuida noite e dia.
é um que pressente tudo, sabe da mínima coisa que pode chegar. Ainda que não chegará nada o milênio, porque o milênio é um governo espiritual. É o subnatural sobre aquele palácio, onde o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, vai se assentar e governar a terra. Mas os homens tomam para o outro lado, acham que é muito fácil hoje, ser fabricado e crente e querer entrar ali. Não, só entrará no milênio quem for nascido do Espírito Santo. E nascimento do Espírito Santo tira a mínima poeirinha da nossa vida. Coloca-nos em ordem para chegar o milênio, porque o milênio é justo. O milênio não tem injustos ali. Lá no livro de Apocalipse, capítulo 22:15, diz que ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os impuros, os idólatras, mentirosos, toda essa classe de gente ficará ali. Hoje a gente vê muitas pessoas, a internet hoje se tornou um veículo mau, que podia ser bom. Estamos pregando aqui, falando nessa live, através da internet. Mas quem perverteu tudo nesse lado foi o homem. Deus deu o aparelho de televisão e o profeta disse que ele estava no Éden. Mas quando o homem trouxe para sua casa, já estava pervertido. E quando a perversão entra o pecado. E o pecado mata e destrói, condena e tira as pessoas, da melhor posição que elas podiam estar. E nós estamos vendo hoje, quando você pensa assim, bom, ninguém sabe de tal coisa, quando você vê, está minado por todo lado. Isso é pecado, irmãos. É pecado. O profeta disse, se você souber uma coisa errada de uma pessoa e fizer isso, você é um candidato a ir ao inferno. Sabia? A nossa boca deve ser uma boca limpa e pura. A nossa boca não é para levar maldição de ninguém, carregar males de outros. Se isso foi feito, e alguém está fazendo isso, tem que tomar uma decisão de acertar essas coisas. Não brinquem com a palavra. Isso está vivo. Olha, é tão grave que o irmão Brana disse assim, que o dia que nós resolvemos trancar nossa boca, ali termina o passado falar nosso mal. É naquele momento. Mas enquanto temos sentimentos ainda de ouvir coisa errada e caminhar, ainda vendo essas coisas, na visão, como nós falamos na escola passada aqui, o que tem que estar morto? Hein? Vocês escutaram a escola aqui de manhã? O profeta dizendo, o nascimento mata a visão do homem. E a visão de Deus entra pela alma. E a alma produz o que é bom. Certo? Os olhos do homem devem ser a lâmpada do corpo. Mas, infelizmente, tem se tornado olhos. O profeta disse, tem certa situação que era melhor que nós nascesse cego. Porque vendo você produz palavras. Ouvindo você se contamina. Está entendendo? Nós vamos agora na escola, se Deus quiser, para aquele outro passo que estamos ali, o terceiro passo, do mundo caído. Nós vamos ver isso. Se o Senhor nos ajudar e for Ele nos permitir, nós vamos ainda continuar com isto. Então, irmãos, hoje nós estamos vendo um povo carnal. Enquanto a pessoa não chega ao nascimento e uma submissão, um controle, é um carnal. Aleluia.
Nós pensando bem assim, que se cada um de nós cuidasse de nós mesmos, não era bom? Nós fecharíamos as portas para o inimigo e não acompanharia um sistema carnal do homem. A carnalidade tem que acabar, e a carnalidade, ela acaba quando você é batizado em nome de Jesus Cristo, em justificação, vem pela santificação, chega ao novo nascimento e chega o batismo do Espírito Santo. Aí essa criatura é de outro país. Umbanda diz que ele é puxado da terra, ele não é terreno mais, ele está no subnatural. Ele caminha no mundo, mas não acompanha o mundo. Ele anda no mundo, mas não acompanha o mundo. Vai à igreja, mas não acompanha o sistema das pessoas. Ele vem para ouvir a palavra e praticar. Esse é o tipo do eleito. Hoje, nós pensamos muito nas igrejas cheias de gente. Infelizmente, é cheia de fermento. É um sistema que opera. Veja, mas o eleito não. O eleito é uma pessoa nascida, é uma pessoa de outro mundo, de outro país. Esse país, como é que é o nome? País dos Santos, chamado País dos Santos. E ele é o Rei dos Santos. Então veja. Agora vamos deixar o Espírito Santo trabalhar conosco. Vamos devagar. Ele diz aqui, quando chegar ao lugar chamado Caveira, ali eles crucificaram o nosso mestre. Isso foi injustiça? Foi, mas tinha que acontecer. Está vendo? Claro que um justo não mataria o Jesus para se salvar. Ele morreu pelos pecadores. Certo? Então alguém injusto tinha que matar um justo. Para que o sangue justo caísse e as pessoas fossem privilegiadas ou acatadas numa vida eterna. Olha aqui. Ali eles crucificaram os malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. Um representava o mundo e o outro representava os crentes arrependidos. Veja, tinha duas personagens ali. Uma balança com dois pesos. Certo? Qual pesou mais? Aparentemente parecia que tinha mais volume. Certo? Mas a balança de Deus, meus queridos, a Bíblia diz que ela é justa. Deus não tolera balança injusta. Certo? Aleluia. Então vejam vocês que quando Jesus veio ao Calvário, ele veio como um justo para salvar injustos. Certo? Nenhum homem poderia dar a vida por outro, porque ambos estavam no mesmo barco, caídos, divididos em pedaços. Mas houve um momento que Jesus, então, olhou para aquele homem da direita, o que disse? Quando ele falou? Amém? Lembra de mim, Senhor, quando entrar no paraíso. Aí está o crente arrependido. Ali não importa o que ele tinha feito, quantos assassinos, quantos roubos, quantas mentiras, quantos ódios. Amém? A hora que o arrependimento chega no nosso coração do que fizemos, terminou a jornada do pecado. Ali foi cancelado. Certo? Mas enquanto nós estamos alimentando uma coisa que não se deve alimentar, aquilo produz um inferno, irmãos. Em casa, no carro, na rua, em todo lugar. Então, você pode escutar tudo, mas saber discernir o que serve e o que não serve. Você é um desmisturador. Você vai numa fábrica, por exemplo, ali, põe as frutas ali, e a impureza sai para um lado, né? E a pura
a coisa pura sai para outro, né? Então aqui não é um lugar somente para cantar, aqui na igreja. Não. Não é um lugar somente para nós vir se divertir, como eles dizem. Irmãos, então para que a igreja? A igreja é um trono de juízo. Nós viemos para nos julgar aonde estamos errados. E se você entrar nessa igreja pensando assim, bom, eu vou cantar, vou me divertir, como dizem, isso aqui não é divertimento, é uma casa de juízo. Certo? Então, quando a palavra entra, ela entra cortando aquelas coisas. É um desmisturador. Coloca a impureza para um lado, o homem impuro para um lado e a pureza para o outro. Certo? Então, aqui é uma casa onde nós julgamos as nossas falhas. Vemos aonde estamos errados e corrigimos. Se vira o culto para sair a mesma pessoa, que valor tem esse culto para você? Nenhum. Nós vemos para melhorar. Eu sei que tem coisas difíceis que às vezes você luta para sair daquilo. Entende? Mas quando você se fecha em Cristo, aquela impureza tem que ir embora. Porque ali tem o quê? Um triturador, né? Ele tritura o homem e faz uma nova criatura. Deus é oleiro. Quantos creem que é oleiro? E nós somos o barro. Ninguém me disse para mim, vem me falar de olaria, porque eu conheço. Eu já trabalhei nisso, né? Já fui criador, né? Estive no meio das criação, sei o que é isso, sei que é ovelha. Eu vejo muitos pastores, às vezes, dando distinção de ovelha, que é uma beleza, mas nunca estiveram no meio delas. A pessoa precisa ter uma experiência para saber como desenvolver isso, certo? No tempo certo. E você não pensa que a ovelha é só chegar, né? E pôr ela no campo e deixar ela lá. Quando você vai voltar, ela até morre gorda, cheia de verme muitas vezes. Certo? Então ela tem que ser dosada para que esses vermes sejam mortos. Certo? E ela possa ter boa saúde. Você sabe que uma ovelha gorda morre? Existe um chamado que dá na ovelha que deixa ela louca. Você sabia? Se não der o remédio. Como se chama isso? Eles diziam antigamente que era o bicho que dava na cabeça da ovelha. Certo? Então, não é brincar, não se brinca com ovelha. Certo? E às vezes Deus deixou a gente viver no meio disso, saber como lidar com isso, né? Se você tem outro nome para isso, me ajude, mas foi o que eu conheci, né? Foi isso. Quando se dosava a ovelha. Certo? E ela pode morrer de gorda com essa situação. E acontece também na igreja isso, você sabe? Tem pessoas desnorteadas para fazer o mal. Elas têm uma coceira na língua, isso mesmo, e nos ouvidos. Eles têm um desejo de sempre falar o que elas veem, o que elas ouvem. Eu não vejo futuro para isso. Não vejo. Porque isso não produz nada. Produz derrota. Maldição. Então, às vezes a gente vê pessoas que sofrem um dano, às vezes, irmãos. E aquilo é para o bem, é um filho. Deus tem que amassar ele. E às vezes Deus está avisando, filho, não faça isso. Por favor, não faça. E ele insiste, então o que Deus faz? Amassa ele. Para que ele possa colocar na forma. O barro tem que
e ser um barro para fazer o tijolo. Então é muito importante o que nós estamos falando aqui. Então vejam vocês, Jesus foi amassado, testado, provado, mas não tinha pecado. Vejam vocês, levaram para a sepultura, mas ele saiu um vaso novo, num corpo glorificado que nunca mais precisa passar por o que ele passou. Agora vocês notaram que esses santos que saíram daqui foram amassados pelo mundo, pisados, muitos foram injuriados, maltratados, como a Bíblia diz em Hebreus 11. Pisaram neles, cortaram suas cabeças, botaram em boca de leões. Na era negra ali, que vocês estão vendo ali, a era de Pérgamo. Está vendo? E se estendeu por muitos anos essa perseguição. 68 milhões de cristãos morreram. Está na história da igreja. Certo? E essas pessoas foram amassadas e provadas. Mas eles partiram para o outro lado puros. A impureza ficou desse lado, que foi aquele corpo caído, despedaçado, mas eles foram uma alma gêmea com o Espírito Santo para o outro lado. Entenderam? E quando eles descerem aqui, eles vão descer num corpo novo, irmãos. Vão ressuscitar, porque eles saíram daqui novas criaturas. Como Jesus foi um corpo cansado para a sepultura, um corpo de carne, mas levantou num corpo glorificado. E esses santos que estão vindo vão levantar num corpo glorificado. Amém? Para testemunhar a era que viveram. Aleluia. Então nós temos ainda tendo muito tempo de ir se ajustando e pagando o preço muitas vezes das nossas desobediências. Certo? Nós estamos dando muito trabalho para o Espírito Santo. Você não crê assim? Porque ainda devemos... Paulo diz que ainda somos meninos, em vez de ser adultos. Ele falou para os coríntios isso. Quando chegou, tinha língua estranha, tinha movimentos ali, bastante dons operando. E ele disse, vocês são carnais. Vocês não sabem discernir o Espírito Santo aonde ele está. Penso que emoções, barulhos, grandes coisas é o Espírito Santo? Não. Irmãos, eu tenho lido bastante a mensagem. Eu pedi a Deus que me ajustasse. Mas eu vejo que a mensagem vai colocar a igreja numa posição batizada com o Espírito Santo sem sensação. Vai parar esses encontros, porque o profeta diz, não adianta você fazer encontro, não tem mais avivamento. Eu acho que é justo, de vez em quando, o pastor se mover num lugar e pregar na igreja do colega. Está bem, isso eu acho muito justo. Mas coisa que edifique. Coisa que ele arranque da mensagem para o povo. Não com pretensão, não com coisas que possa, mais adiante ter que dar conta. Estão vendo? Deus é justo e quer que seu povo seja justo. Olha, vamos começar aqui então mais um pouco. Ele diz, agora quero tomar 4 palavras nesse texto, estabelecer o que quer dizer. Ali eles crucificaram. Quem? Quem eles crucificaram? O próprio Deus em carne. Pedro falou nas suas cartas, não lembro agora, mas ele diz que o sangue que caiu sobre a terra era o sangue de Deus, não era de Jesus. O nome, Mas é o sangue de um corpo chamado Jesus Cristo. Cristo é intocável. Jesus era o nome da redenção, o nome
que podia mover a redenção, porque foi dado pelo anjo em São Mateus, capítulo 1, verso 18. Certo? Dizendo que ele se chamaria Jesus, porque salvaria o seu povo dos seus pecados. E vocês entendem que hoje a coisa mais questionada no mundo, que chama a mensagem de anticristo, de diabo, de tudo, né? Mas o profeta disse, se é para mim ser melhor, então que façam, que espremam o quanto puderem. Você fala o nome de Jesus, o batismo, não, ninguém quer saber disso. O sistema se tornou moderno, por homens que foram ao seminário, se educaram e trazem uma nova mensagem para a igreja. Um novo erro. Porque a escritura não muda. 13:8, né? De Hebreus. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A Igreja Católica Romana, por exemplo, ela diz que foi a primeira igreja, né? Sim, ela foi. Nós somos católicos apostólicos, eles são católicos romanos. Criaram um sistema em 1900, no ano 35, né? 325. Ali eles criaram um sistema e organizaram um sistema para dar um contra nos apóstolos. Ali ela criou um corpo de anticristo, veio o falso profeta, e ela então teve um corpo falso para levantar tudo isso contra os santos de Deus que viriam nas 7 eras. Então vejam vocês, ela se tornou a mercadora do mundo, foi? Hoje nós temos dias para tudo, dia da sogra, dia do homem, dia do pedreiro, dia não sei do que, tudo, não é? Hoje cada um tem o seu dia, tá bem, isso não prejudica nada. Mas tem uma coisa, esse é o comércio que está girando, não é? Girando. Então, vejam vocês, isso está trazendo um transtorno, mas vai cumprir a escritura, São Mateus 18, ela é a mercadora do mundo. Ela está gerando dinheiro por todos os lugares. Ninguém tem mais dinheiro no mundo do que Roma, mais ouro que o mundo, no mundo que Roma. E os judeus. Então vejam vocês, ali naquele lugar, na cidade mais santa do mundo, chamada Jerusalém, crucificaram o Rei da vida, o nosso Senhor. E até hoje as pessoas vão ali para dizer assim, bom, eu vou lá na tumba de Jesus. Eu quero ver o que tem lá, isso é curiosidade. Ir de uma maneira cristã, sentir aquilo ali, mas ali está só o túmulo, Jesus está em outro lugar. Não tem como identificar Jesus numa tumba vazia. Veja, mas elas vão seminuas e saem seminuas. Está entendendo? Elas vão naqueles lugares mal vestidas e saem mal vestidas. Será que tem transformação nisso? Elas são mundanas e voltam mundanas. Eu quero chegar num lugar que me traga diferente. Certo? Como aquele rapaz que trouxe aquela pedrinha para o irmão Brana fazer umas abotoaduras. Você lembra? Ele deitou na sepultura de Jesus e pegou uma pedrinha. E se lembrou do irmão Brana e trouxe a pedra para ele. Ele mandou fazer as abotoaduras e ali tinha uma linha de sangue nelas. Mostrando que essa mensagem é redentora, irmãos.
Essa mensagem, ela transforma as pessoas. Ela tira o velho ego do homem, se quiser tirar. Agora, se quiser continuar, continua. Cada um tem o direito de fazer o que quer. Mas não tem direito de entrar lá sim. Vai ter que mudar, deixa esse fardo desse lado, né? E caminhar à frente. Irmãos, e nós estamos vendo, ele diz assim: esta manhã, tendo sido chamado à acusação, eu quero fazê-lo, mas como se fosse um salão de tribunal. Hein? Eu acuso essa geração por ter matado o Senhor Jesus. O que matou o meu Senhor ao meu favor? Foi me trazendo uma libertação. Certo? Vivo, veja bem, ele me salvou. Amém? Ele trouxe aquele sangue inocente. E ele segue dizendo, mas como se fosse um salão de tribunal, é como eu quero pregar. Onde houve isso? Depois de tudo, o púlpito, a igreja, é um tribunal. Olha aqui. O que eu falei agora? Que as pessoas devem vir aqui para se julgarem. Não é o pastor que julga ninguém, mas é a palavra. Não é o pastor que muda ninguém, é a palavra. Acatada. Certo? Acatada. A igreja cantar, louvar, e são adorações, fora de qualquer coisa. Certo? Mas adorar, diz o profeta, que é um espírito quebrantado. Um tanto que esses hinos modernos aí não traz adoração nenhuma. Traz uma bailanta na igreja. Isso gera ódio. Não é verdade? Porque isso não tem nada cristão. São atos carnais. São coisas que são geradas pelos homens para fazer um ajuntamento. É? Aleluia. Então veja você. Quando nós era do mundo, chegava no baile, o que fazia? Dá para mim entrar no baile? O passarinho paga então a entrada. Eu não era dono do baile, eu era participante do baile, não é assim? Mas o baile, bom dizer que fazia parte dos meus desejos. Aquilo me arrastava para lá. Lá tinha bebida, lá tinha mulher, lá tinha tudo que a carnalidade desejava. Isso produzia o quê? Um homem carnal. Mas quando conhecemos o Evangelho, o que aconteceu? Saiu o baile, saiu o cinema, saiu as mortes espirituais. Mas tem que passar ainda por uma espremida, língua pura, ouvido puro, nariz que cheira a boas coisas. Está vendo? Olhos que vejam boas coisas. Esses olhos que estão mortos no mundo. Então, esse é o tipo de pessoa que nos levará a um exemplo. Certo? Por isso eu sempre costumo dizer, se alguém pensa que tem uma igreja santa, ele está enganado. O profeta diz que santo não é um homem controlado, que se controla simplesmente por uma vaidade. Santo é o homem que Deus limpou ele, purificou, e ele tem uma linguagem celestial. Veja, então eu tirei o baile, tirei o cigarro, tirei o cinema, tirei o ódio, tirei tudo. Mas ainda sou um homem carnal. Vamos dizer assim.
E tem muita coisa que tem que ser tirado com aquela pinça de Deus. Ele sabe aonde ele vai com aquilo e tira aquela pequena mosquinha que existe lá ainda. E Jesus disse, não são coisas grandes que te deixarão aqui, tu verás coisas grandes. Mas são as pequenas. É o mínimo que nós vemos o culto para tirar aquilo dali. Afastar aquela coisa dali. Que incomoda. Não é? Se encontra uma pessoa lambanceira, se ajunta com ela. Mas eu uso meu saia comprida, eu uso meu cabelo comprido, né? Eu ando como uma dama bem vestida. Está bem vestida, mas na parte de fora. Na de dentro é uma lama. Certo? É um perigo. Onde vamos parar com isso? Mas o Evangelho, meus queridos, tem que ser pregado. E nós vamos mudar os nossos ministérios agora. Como o Brombrana mudou nessa terceira etapa, nós também vamos mudar muita coisa que somente nós sabemos, pregadores. O que pode gerar isso? O que pode trazer, vejam vocês, eles depois de tudo, o púlpito, a igreja é um tribunal. A Bíblia diz que há uma cadeira de juízo e que deve começar na casa do Senhor. Aqui na igreja, vamos dizer assim, as pessoas chegam, sentam lá atrás. Por que isso? Estão com medo do púlpito? Uma pessoa que é liberta, ela mostra quem ela é. Mas até hoje nós brigamos ainda com isso. Esses dias eu vi bastante cadeira vazia aqui na frente. E o homem lá da porta trazendo cadeira de fora para dar para as pessoas sentar lá atrás. Se eu sou diácono na igreja, eu digo, irmã, lá tem cadeiras vazias. Eu não tenho que trazer mais cadeiras para essas pessoas. Elas têm que aprender uma coisa, que a casa de Deus é casa de Deus, certo? Desde a porta da entrada até o púlpito, é um bom lugar para você ficar. Então você chega, quem chega mais atrasado, o que faz? Hein? Não pode escolher lugar. Eu tenho que falar isso porque isso faz parte da vida cristã. Glória a Deus. Olha aqui. Amém? Eu notei que essas cadeiras aqui estavam estendidas até lá quase a porta. Olha o que eu fiz aqui. O que eu fiz aqui? Ficou bastante espaço lá atrás e os crentes vão aprender agora a se juntar mais. Estar mais perto do púlpito, mais perto dos cânticos, para fazer um coral para o nosso Senhor. Um coral. Cada pessoa cantando junto, o que vai dar? Um ritmo. Não é verdade? Que Deus nos abençoe, irmãos. É muito bom isso. Olha aqui. Então ele diz aqui, a Bíblia diz que há uma cadeira de juízo, então a começar na casa do Senhor. Isto é como trono. O jurado, as testemunhas, assim sucessivamente. Amém? Vocês não pensam que não tem uma pessoa aqui, um anjo do Senhor aqui dentro? Vocês estão enganados, anotando todas as nossas coisas desordenadas. E quando chega lá, você vai dizer, mas eu fui ao culto, eu estava bem, eu só saí para lá para beber água sem necessidade, porque não estava gostando da mensagem do culto, saí para descansar aos poucos. E foi até a água, tomou água, se desfez um pouquinho e voltou, o assunto já tinha mudado. Isso é perigoso, pode ter certeza disso. Isso pode fazer um dano muito grande na vida da pessoa. Tomar água é certo, mas o profeta diz, tome antes de começar o culto. Dê água para as crianças antes de começar o culto. Isso é a ordem da igreja.
E se alguém precisa tomar água, saia disfarçadamente, sem que não tire a atenção das pessoas. É um trono de juízo. Quem ensinou isso? Foi o William Branham, o nosso líder, o nosso profeta. Eu tenho hoje por minha testemunha o que? A palavra de Deus é a minha acusação. Eu tomo ela e digo, você está errado. E quanto às igrejas de hoje, agora eu não estou incluindo ao pecador nisto. Só estou falando isto para a igreja. Quem é a igreja? São os nascidos, que formam um corpo, certo? Amém. A Bíblia diz que você pode estar com os seus bons costumes e maus costumes. Olha, estará nas fitas e tratará de entrar nisso não tão rápido quanto possa. Eu acuso essa geração, ele está dizendo, pela segunda crucificação de nosso Senhor. A palavra hoje está crucificada, irmãos. Hoje as pessoas não estão dando mais atenção para a palavra, estão dando atenção para o pastor, porque eles têm liberdade na igreja de fazer o que eles querem. E o pastor quer ter uma igreja cheia de gente. Então, ele evita de falar certas coisas. É isso que traz, uma coisa perigosa. Veja, então, se eu tenho de trazer uma acusação, você tem que trazer uma evidência, a ofensa ao tribunal. Que você tem cometido, eu tenho. Você acusá-los, eu tenho que trazer a evidência para provar que é uma acusação. Aleluia. As pessoas são muito perigosas. O ser humano é perigoso. Ele diz assim, eu fiz, não fiz. Eu falei, não falei. E a Bíblia diz que nós devemos também se afastar de debates loucos, porque tem certas pessoas que não adianta você dizer para ela que ela não fez. Ela continua fazendo danos por debaixo do poncho, como a Bíblia diz. O poncho é largo, cabe tudo ali embaixo. Hein? E vai ficando, daqui a um pouco é uma saia rodada de males, de perigos, que foi infiltrado ali, irmãos. Olha que coisa. Eu tenho de acusá-los, ele disse, eu tenho que trazer a evidência para provar que eu estou dizendo pode manter-se ante o juiz o juiz principal. Quem é o juiz principal? É o Espírito Santo. Certo? O qual eu me apresento a mim mesmo como um advogado. Advogado é para defender. Certo? E nessa acusação o profeta diz, você não pode julgar uma pessoa até que você prove que ela está errada. Certo? Agora, depois de aprovar que ela está errada, você diz assim, eu falei, estava certo. Você não fala mais, fica quieto. Você não tem o direito de falar isso. Está vendo? Quando você descobriu que aquilo ali foi uma coisa que ela fez errada, nesse sentido que estamos falando, ele diz, você esconde no seu coração e vai orar para que ela tenha um total arrependimento.
Quanto mais você fala, mais a panela fica mexida, não é isso? Mais danos causa, porque são pessoas insensatas. E Salomão disse: se você discutir com um tolo, você é mais tolo que ela ainda. Glória a Deus, está vendo? Sendo a palavra de Deus minha testemunha, ele está dizendo, olha o profeta falando, eu acuso essa geração pela crucificação. Devo mostrar e tratarei do mesmo Espírito que trouxe a primeira crucificação. Está sobre as pessoas hoje fazendo as mesmas coisas, condenando a palavra e dando liberdade a impuros. Certo? Se vai haver uma crucificação, que eles têm crucificado, devo mostrar ao povo que a mesma atitude do povo hoje está fazendo a mesma coisa espiritualmente que eles fizeram fisicamente então lá no passado. Hoje é espiritual. Certo? Espiritual. Hoje vocês estão vendo que as pessoas estão mostrando com a sua própria vida exterior que não tem nada por dentro. O equilíbrio, o poste é a alma da pessoa. Está vendo? É o que ela produz de dentro para fora. Como é que a fruta se gera na árvore? Sai primeiro uma florzinha. Não é fruta ainda, é uma flor. Você chega e diz, essa árvore está florescida, hein? Cheia de dons para produzir frutos, mas ainda não tem uma vida ali que é o fruto. Gálatas 5:22. Certo? Então isso não produz, não traz nada por enquanto. É somente a flor. Certo? Jesus fez aquela parábola do homem que tinha uma figueira, se lembra? E ele adubava aquela figueira e nunca ela dava fruto. E o dono da vinha veio e disse, arranca ela e joga fora. Mas ele implorou e disse para o dono, me deixa adubar ela mais esse ano, ela está tão bonita, quem sabe vai produzir fruto. Não é a beleza de fora, irmãos. A figueira pode estar toda, não é, desgastada, mas quando ela produz o fruto, aí que está o valor dela. É? Nós somos árvores que estamos produzindo frutos na vinha de Deus. E devemos ter cuidado com isso. Olha aqui. Então eles crucificaram a Jesus Cristo, Filho de Deus, fisicamente. E hoje a igreja organizada, o crente desordenado, está produzindo um fruto espiritual contra o nosso Senhor. Nada tem característica que isso é certo, né? Veja. Olha, já estamos na hora de encerrar a live, né? Somente eu vou ler o parágrafo 71 aqui para vocês. Ele diz assim, ó, no princípio era a palavra, e a palavra era Deus, e a palavra se fez carne, e se manifestou a si mesma. A palavra foi manifestada em carne, e eles condenaram a carne e mataram. Porque a palavra foi manifestada, então vamos afogar, vamos, como se diz, calar. Certo? Mas quando Jesus levantou da sepultura, ele disse, eu vou, mas eu volto. Ele veio numa forma que ninguém pôde matar mais. Estão me entendendo? Ele veio na forma do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ninguém pode matar a influência dele. Ele é fruto original daquele trabalho do Calvário.
E ele disse: eu não vos deixarei órfão, eu vou e volto, e venho habitar em vocês. Habitar o que é? É morar. E a mesma vez, a mesma razão, eles estão tratando de crucificar a palavra nesse tempo. Às vezes nós podemos até entristecer alguém com nossas maneiras de agir, mas se for correta, a Bíblia diz que a tristeza segundo Deus promove o quê? Vida eterna. E eu vou parar por aqui, meus amados. Essa live foi uma lição para nós. Sabendo que não podemos agir como carnais. Nós temos passando pela prova do teste a chegada do milênio. Aleluia! Glória a Deus. E Deus precisa limpar essas casas para Ele habitar. E Ele quer que você dê ouvido a Ele. Abra o coração e pense: estou indo bem ou estou indo mal? Fale isso. Deus quer ouvir tudo isso. Então, que Deus abençoe vocês, a atenção de vocês. Eu sou muito grato a Deus por isso. Quero continuar com essas lives dessa maneira, porque eu sei que chegou a hora final. Eu não sei quantas, se tenho ainda alguma para falar, ou se vai findar nessa última aqui. A volta dele está para qualquer hora. Vai cumprir esse grande evento. O arrebatamento está chegando. A igreja tem que sair daqui antes que esse mundo estoure. Igreja, política e mundo, tudo misturado. E a noiva separada de todo o sistema organizado. Toda a denominação está contaminada. Mas o eleito é sozinho. Ninguém contamina um eleito. Ele é limpo, ele é puro, ele é uma casa onde o Senhor mora. Amados, Deus abençoe vocês. Muito obrigado. Nós vamos ter nesse fim de semana os cultos aqui. Sábado nós temos o culto aqui no Capão do Leão. Domingo nós temos a escola aqui, se Deus quiser. E à tarde temos a ceia. Nosso culto vai ser às 18 horas, será o início. Venham todos vocês. Olha, isso é uma vez no mês. Você precisa estar na casa de Deus. Então, que Deus abençoe vocês. Vão estar todos aqui domingo à noite, certo? Espero que Deus esteja conosco nessa batalha. Repetindo no Moalbino também em Pedro Osório, se Deus quiser, né? Amanhã à noite nós estamos por aí, pro culto. Nos aguarde. Ele já respondeu aqui. Tá bem, obrigado, Moalbino, então, por ter ouvido, né? E lembrando dos necessitados, né? Ore por eles. Ore por aqueles que estão em problema, que estão sendo misgalhados pela mão de Deus, para colocar na forma e sair um novo vaso. Nada que Deus permite está errado. Errado somos nós, Deus está certo. Então vamos deixar Ele mover as águas. Deixar Ele mover as águas para que a palavra seja clara e limpa. Vamos curvar a cabeça agora então. Se você tem uma necessidade, onde você estiver aí, está nos ouvindo, eu te peço que curve a cabeça, feche os olhos e deixe Deus tratar com você. Te dá o que precisa. Pai Celestial, meu coração está feliz. A minha alma te louva, Senhor, porque eu pude falar aquilo que o Senhor queria. Não foi um pensamento meu, o Senhor sabe que eu falei, tudo que eu falei aqui não estava em mim. O Senhor proveu isso para o teu povo. O Senhor proveu esse alimento.
que cada pessoa melhore mais e que esse seja um ano, Senhor, de preparo da noiva. O ano que eu digo é que está correndo. Não sabemos quanto falta, quantas horas, quantos dias, ou anos, eu não sei, mas ele voltará. Ele fez a promessa e a igreja noiva está esperando vestida da palavra. Então, Senhor, que isso possa mudar o quadro na vida das pessoas. Aqueles que estão buscando o Senhor com mais rigidez, com mais segurança. Sabemos que não é uma festa mundana isso. É um trono de juízo, onde o Espírito Santo está, meu Senhor, preparando tudo. No nome de Jesus Cristo eu oro agora para que o Senhor abençoe tudo que temos pela frente a fazer, Senhor. Nos oriente, nos abençoe, nos ajude, nos faça parceiro uns dos outros nessa jornada. Abençoa toda a tua igreja, teus filhos, os cultos que vamos ter no fim da semana, Senhor. Que seja para a glória do teu nome. Nós te pedimos no nome de Jesus Cristo. Amém. Deus vos abençoe, irmãos. Até a próxima, se Deus quiser.